ele se culpa pelo pique. Ali ele deixou sair uma, como é que eu vou dizer, uma informação interessante que muita gente não se atentou. É a torcida mais bela que chegue para tudo. Isso aqui é Flamengo, o maior do mundo. É a torcida mais bela que chegue para tudo. Isso aqui é Flamengo, o maior do mundo. Fala nação, eu sou o Cross, eu tô aqui com o nosso Mister Rubro Negro, o nosso Dr. House Rubro Negro também, o nosso ancião, um dos anciões, né, desse competitivo brasileiro. Diogo, se quiser se apresentar aí pra galera, falar porque você. Imagino que todo mundo aqui te conheça, né? Mas se não conhecer, tá errado também. E pode se apresentar aí, Diogo. E aí, pessoal, aqui é o Diogo, eu sou um dos treinadores do Flamengo e vim aqui hoje falar um pouquinho sobre, entre outras coisas, sobre o Flamengo, sobre competição e o que o Cross quiser perguntar. Então, a primeira pergunta é meio básica, né? É como você começou no competitivo, da onde surgiu, né? Não só no competitivo, talvez em outros jogos que você tenha jogado, como te levou esse mundo dos games aí? Assim, jogo por jogo, eu sempre gostei dos jogos mais relacionados a RPG e jogo de luta, sempre que eu jogava mais na minha infância. Mas eu sinto que a virada competitiva minha foi no WoW, no World of Warcraft, que ali eu entendi que você poderia realmente, parte por ser online e você poder se equiparar a pessoas que não estão do seu lado, na sua casa lá, mas também por como o jogo colocava as coisas, ele tinha competição em dois níveis, a competição do PvE e do PvP. Você podia competir com outras pessoas diretamente ou indiretamente fazendo conteúdo do jogo de uma forma melhor. Então isso abriu muito a minha perspectiva para usar o que eu gosto, que é competir, mais na área de jogo. E daí para frente a coisa só foi dando snowball, e o WoW, para quem muita gente sabe, ele tem altos e baixos, e no meio desses baixos aparece o LoL, numa greve da faculdade. E aí o LoL tava no primeiro cenário, no comecinho do cenário brasileiro, não tinha nada, mas que tinha umas Go for LoLs, umas coisinhas. E aí eu entrei num time, na época era a Ace Zone, e dali pra frente foi só jogando como profissional e depois como técnico. Mas começou entre o WoW e League of Legends. A segunda pergunta é justamente sobre isso, né? Você começou como jogador, imagino que você tenha passado por algumas poucas e boas como jogador, e depois fez a transição para técnico. Como é que para coach, né? Como é que você fez essa transição? Por que você fez a transição? E se você acha que foi fácil, se foi difícil? Como é que foi essa escolha porque é um passo grande até. Para muitas pessoas a transição ela seria um pouco mais complicada, mas para mim foi uma transição natural porque como esse cenário ele era mais complicado, você não tinha competições todos os finais de semana como tem agora, quer dizer, agora no momento da gravação desse vídeo a gente não vai ter, porque a gente acabou de começar a parte de pandemia do corona, a gente está tendo um atrasinho de CBLOL de 15 dias, pelo menos. Então, a gente não tinha isso. As competições eram uma vez a cada 2, 3 meses. Tirando as Go for LOLs, que eram finais de semana, mas que R$ 100 por um dia de jogo. Era meio complicado, né? Então, acabava que você conseguia ser um jogador profissional treinando pouco. E, de certa forma, eu poderia fazer minha faculdade de medicina e ser jogador profissional, nessa época. Hoje em dia é completamente inviável fazer isso. Mas nessa época isso era algo possível. Não existiam ligas universitárias, por exemplo, que são algo bem legal hoje em dia, que, pessoal, se tiver uma liga de LoL na sua universidade, pode ser que você tenha essa possibilidade. Mas enfim, quando a faculdade apertava, aí eu pedi para os meninos para ir para coach, porque tinha momentos onde realmente, mesmo sendo a demanda sendo pequena, a faculdade apertava, tinha períodos piores, quem já fez faculdade sabe, tem períodos piores, melhores. Na medicina a gente tinha o quarto, que era considerado o quarto do pânico, que era a piada, né? O quarto período era impossível. Ah, O oitavo também era o oitavo para morrer. Tinha, assim, alguns períodos específicos que eram bem mais complicados. Então, quando chegava esses períodos, eu acabava conversando com os meninos, com o Micão, Young, Tokers e Jockster. E aí eu entrava alguém no meu lugar, ou ia para coach. Então, eu já tinha feito esse trabalho de coach meio que aos poucos, até o final, até minha saída da INTZ, que foi o último time que eu joguei como jungler, como caçador. E que eu tive a opção de continuar como caçador, mas eu tinha que terminar a faculdade.
Então eu pensei, putz, eu posso continuar com a faculdade e jungle, que vai ser muito difícil num time pior, ou eu posso virar treinador. Nessa época, algumas equipes me procuraram, foi PEN, Kabum e CNB, e até vazou essa matéria na época, que nem era para ter vazado, que eu tive que escolher entre as três, mas de fato eu escolhi a CNB, o que parece uma coisa muito louca se você parar para pensar Principalmente hoje, né? Mas tinha todo um raciocínio, porque eu tinha que terminar minha faculdade, e eu sabia que tanto a PEN é muito exigente em relação a tudo lá, então talvez eu tivesse que trancar. A Kabum estava com um projeto muito ambicioso, mas que se tocado por pessoas muito boas, se não fosse por mim. E a CNB tinha um projeto novo de meninos de base que me chamou muita atenção, porque eu ainda tinha uma dúvida se eu era realmente feito para ser coach, se eu conseguiria fazer isso com outras pessoas que não quem eu já joguei com. E de fato aconteceu, eu tive uma ótima permanência na CNB, cheguei a várias finais, ganhei pequenos campeonatos, foi bem legal, e dali pra frente eu fiquei como treinador de forma definitiva. Imagino se você escolheu por conta disso, também tem até pesado o fato do Flamengo ter reservas agora, um time que você possa trabalhar e fazer crescer também, né? Sim, a ideia do time reserva, ela é em grande parte, claro, você tem ali um mix de algumas coisas, por exemplo, você tem o Lusky que não é uma pessoa tão nova no cenário, venhamos e venhamos, né? Mas que também é um cara que traz e agrega bastante. Então, realmente, a ideia do time B, em primeira instância, é crescer os meninos mais novos que estão ali, o Asta, o Aslan até certo ponto, embora ele já seja jogador muito experiente também, o Jojo, que também é até certo ponto, porque ele é muito experiente, e trazer a experiência do Verto e do Lusca, que são bem mais experientes, para o mix. Além, é claro, de possibilidade de treino interno, entre outras coisas. Isso é bom. Então, tem essa parte sim. Vou dizer até que talvez o que pese um pouco mais é essa capacitação de jogador. O Asta, em específico, é um jogador que me surpreendeu muito. Eu acho que o pessoal que está acompanhando já deve ter visto algumas lives dele. Ele é mecanicamente muito bom, é um menino bom de trabalhar e ele tem drive competitivo, que eu acho que é o mais importante para um jogador iniciante, não é para qualquer jogador, mas para um iniciante mais ainda. Tem futuro, então. Se eu tiver que escolher um menino desses meninos novos, eu digo que ele com certeza tem futuro. Agora, voltando sobre a faculdade e tal, foi muito difícil conciliar e assim, o que você acha que mais te prejudicou você fazer as duas coisas? É o paradigma do pai do Chris, né? Você faz, assim, o pai do Chris, na verdade, ele tem um a mais que ele consegue fazer tudo no mesmo nível de qualidade, mas infelizmente o pai do Chris é mitológico, os seres humanos não conseguem fazer tudo na mesma qualidade. Quanto mais você coloca na sua vida, mais você dispersa seu foco. Você tem um foco e ele vai sendo dispersado. Então, assim, eu não vou mentir que eu sou uma pessoa que sou apta a multitasking, eu aceito qualquer parada. Dificilmente eu não aceito fazer alguma coisa. Muito difícil. Muito. Muitas vezes eu só não aceito porque tem alguma outra coisa no lugar. Mas, assim, isso foi algo que eu tenho muito a agradecer aos meus pais, principalmente meu pai, por ter me ajudado, assim, me motivado a aceitar o desafio de fazer os dois ao mesmo tempo. Eu não faria isso de novo em nenhuma hipótese, eu não recomendo isso para ninguém, porque para minha saúde foi horrível, para minha saúde mental, para minha saúde física. Imagino. E não vou dizer que nenhum dos dois ficou mal feito, porque foi numa época que eu consegui chegar numa final, duas finais na realidade, e ganhei o Rift Rivals fazendo os dois. Uma final e um Rift Rival pela Cade e uma final pela CNB. Na verdade, duas finais pela CNB, se você contar também a final da Comic Con, que foi no campeonato de 2016, chamava XLG Super Cup, se eu não me engano, era antes da Superliga. A Superliga foi em 2018, foi em 2017, 2018 e 2019, já teve 3 Superligas. Então, assim, tanto que os vencedores são INTZ, INTZ e PEN. Então, 2016 teve esse Super Cup, também chegamos na final, e mesmo fazendo a faculdade. E o final, no outro ano, já na PEN, o último split que eu fiz com a PEN também chegou no final da Superliga fazendo faculdade. Então, beleza, poderia ter sido campeão, você pode falar que poderia ter sido melhor que isso, mas, óbvio, poderia ter sido melhor, sim, caso eu tivesse focado numa só, mas eu acredito que foi satisfatório. E, do ponto de vista da faculdade, eu, mesmo estando um ano já formado,
eu ainda tenho toda a capacidade de clinicar medicamente. Por mais que, óbvio, falta a prática do dia a dia, embora os meninos às vezes sejam meus pacientes quando precisam, né? Mas eu fiz uma faculdade muito boa, de uma forma boa, e terminei bem comigo mesmo. Então, por mais que tenha afetado, sim, não recomendo para ninguém, mas eu vejo que já passou, porque querendo ou não, eu tinha que viajar 12 horas de ônibus, sexta-feira de noite, tipo 10, 11 horas da noite, para chegar em São Paulo de manhã, para jogar o CBLOL sábado e domingo, para voltar domingo de noite, de madrugada, para pegar a aula às 7 horas da manhã. Caramba. Fiz durante 3 anos. Então eu não tive final de semana praticamente durante 3 anos. A cabeça ficava uma loucura. Uhum. Eu realmente quase fiquei maluco. Imagina. Então, não recomendo, mas como passou, eu fico feliz de ter conseguido fazer os dois. Porque me deu a possibilidade de hoje em dia trabalhar tanto como técnico muito bem, eu esteja uma história construída, como médico que eu tenho já meu diploma guardadinho debaixo do braço. Você falou aí da Superliga e tal, e eu vi um programa seu com o Melão, né, o Sem Dodge, que você tinha falado bem da Superliga, que você achou que o seu time tinha, time da época, que eu não tenho certeza se era PRG ou se era outro na época, não lembro. Qual Superliga? Se for Superliga 2017, a PRG, 2018... 2018, na realidade, a gente não jogou, na verdade foi PEN, a gente jogou na final também. Eu não lembro, mas eu sei que você falou que tinha sido importante pro seu time pegar mais entrosamento e tudo mais. Foi, 2017. Você vê a Superliga como um bom instrumento nesse sentido, já que o Flamengo nunca participou de uma Superliga, você acha bom que esse talvez seja o primeiro ano, se por acaso tiver Superliga, né? Com coronavírus é difícil saber. Mas você acha que seria um instrumento importante para o Flamengo, já que o Flamengo nunca participou? Ou você acha que Então, não tem necessidade agora? a Superliga é super importante. Mas as razões pelas quais o Flamengo não participou, pelo menos o que o público entende e o que eu, fora do Flamengo, entendia, elas eram justificáveis. Por exemplo, é muito complicado para o time que acabou de se voltar do Mundial participar da Superliga. Pelo menos o mais recente. Porque o cansaço mental que você tem, enquanto todo mundo estava descansando, é muito grande. E eu vejo que a Superliga tem esse valor, sim, mas a Riot precisa de regulamentar um pouquinho diferente na hora de transferência para a Superliga ter mais valor. Porque o problema é que acabam rolando transferências durante a Superliga. Isso acontece. Então você não tem tanto esse valor em entrosar e testar o seu elenco, mas tem mais para testar novatos, isso sim. Nos novatos, possíveis jogadores reservas, até mesmo titulares, como foi o caso do Tuts, da Kabum. Então você tem essa possibilidade na Superliga, sim. Mas, embora eu entenda que é algo importante para qualquer time, inclusive para o Flamengo, tem que se avaliar todas as possibilidades quando não existe participação. Então, o Flamengo não participou no split passado, eu sei que tem muito a ver com o Mundial, o que rolou, toda essa ideia da Simplicity entrando no meio. Então, foi uma situação delicada, que foi preferível um passo para trás para depois dar 2 para frente no ano seguinte. Você agora é rubro-negro, né? Tá até uniformizado aí. Como é que foi as conversas com o Flamengo? E que fez você levar a aceitar o projeto e seguir sendo rubro-negro agora? O projeto do Flamengo, ele, assim, para começo de conversa, quando foi apresentado os projetos e o que eu poderia fazer no meu próximo ano, depois da PEN, eu tive vários projetos legais. Isso me deixou bem feliz porque mostrou que eu sou valorizado como profissional. Mas o do Flamengo, ele foi diferencial em alguns pontos. Primeiro, pela maneira como ele foi apresentado. Segundo, pela projeção futura do que o projeto pode trazer. Terceiro, pelas propriedades características que foram colocadas para o trabalho. Então, depois de ser apresentado a isso, e a estrutura que o Flamengo tinha, junto com a Team One, que a Team One também ajuda muito a fornecer essa estrutura. Você estava lá, você já visitou, não visitou? Já. Já fez essa visita lá. É de ponta. Uma estrutura que não faz sentido de tão boa. Então, isso tudo somado, mais jogadores que eu sempre tive vontade de trabalhar, que eu já trabalhei, Goku já trabalhei, adoro trabalhar, o Absolute eu sempre quis trabalhar, o Ranger é um cara que, apesar de ser muito difícil, dependendo do dia, super legal de trabalhar, e coreanos, coaches coreanos, era um lugar que eu poderia aprender e crescer junto com o time. Então eu não tenho
literalmente nenhuma ressalva contra o Flamengo, eu sou só alegria do meu trabalho. E em todo time que eu vou, eu visto a camisa, especialmente se esse time quer que eu vista a camisa. E o Flamengo, sem sombra de dúvidas, que é isso. Isso é bom. Mas eu queria te perguntar agora sobre o que você, agora, Diogo, de 2020, falaria pro Diogo que participou lá daquela primeira final. Qual dica que você daria a si mesmo do passado? Tipo, o que você acha que você podia ter feito diferente ou que você podia ter feito melhor no passado que você talvez se arrependa, ou nem que se arrependa, mas que acha que poderia ter mudado? Coisa que eu poderia ter mudado? Eu tenho pouca coisa que eu poderia ter mudado. Acho que uma das coisas que eu poderia ter mudado seria na final de 2016, no Alliance. Eu mudaria um pouco o draft. Mas foi a primeira final, então eu não tinha tanta coragem em certas coisas. E eu mudaria, mas é muito engraçado, porque eu falaria que eu mudaria, mas na realidade foi tudo uma maturidade e um crescimento. Eu mudaria maneiras como eu agi no passado como treinador. Tipo, maneira de falar, maneira de dirigir o jogador. Mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse feito do jeito que eu fiz lá atrás, eu não chegaria do jeito que eu tô agora. Então eu me arrependeria desses drafts de 2016, mas de resto, pouca coisa eu me arrependo, porque eu vejo que muito foi passo a passo do que me fez crescer e ter maturidade. Hoje eu tenho consciência de que eu já aprendi muita coisa, tenho muito para aprender ainda, mas eu já aprendi muita coisa sobre como lidar com jogadores de League of Legends. Em geral, como lidar com pessoas. E foi errando muito. Então, talvez eu não me arrependa, porque se eu não errasse, eu não teria conseguido aprender. Eu queria saber agora como está a sua adaptação ao Flamengo, tanto ao Flamengo estrutura, quanto a própria entidade Flamengo, né? E a torcida em geral também. Como é que está sendo essa adaptação a tudo? O Flamengo em si foi uma adaptação muito simples para mim, bem direta, já que eu fui muito bem recebido não só pela organização, como pela própria torcida. Foi bem legal, porque, na verdade, sendo super sincero, uma parte da torcida teve desconfiança do meu trabalho, mas devido ao trabalho não tão legal que eu fiz no último split lá na PEN. Claro, condições adversas, eu super entendo, e uma coisa que eu não tenho na minha carreira ainda é um título de CBLOL, por mais que a carreira seja longa, ainda não tenho isso. Então eu entendo o ceticismo e as reticências por parte da torcida, de parte da torcida. Mas, no geral, foi muito bem abraçado. E apesar das derrotas recentes que a gente teve aí, que foram duramente criticadas em vídeo social, etc, etc, eu entendo que é parte da torcida, sim. Eu, às vezes, comento que o limite passa um pouco, especialmente porque eu mando mensagem para os caras da torcida que estão muito exaltados, e é engraçado que muitas vezes o cara é realmente ignorante. E eu consigo perceber isso na mensagem. Muitas vezes não é. Teve pessoas que eu já mandei mensagem que estavam falando umas coisas nada a ver, eu expliquei para a pessoa o que ela queria saber, mas eu não podia falar em público. Por exemplo, coisa de draft, etc, etc. Não fui a fundo, mas... Sim. E muitos reconhecem, putz, foi mal, cara, eu não tava entendendo que era assim. E aí param, mas tem outros também que são super ignorantes, que a pessoa só quer realmente uma razão para odiar, e aí não é nem, o cara nem é um torcedor por si, o cara só tá querendo confusão, sabe? Mas o torcedor que é torcedor mesmo me apoiou tanto nas vitórias quanto nas derrotas do Flamengo, e óbvio, a torcida do Urubarons é uns que sempre apoiam, sempre cobram também, mas eles sempre apoiam. Agora, puxando nossa sardinha, você acha que a torcida do Flamengo é diferente das outras torcidas do CBLOL? Com ou certeza. Você acha que só de ser organizada já é um ponto, tipo, muito, muito diferencial. As outras tentam se organizar, mas eu nunca tinha visto uma torcida ir visitar um time em outro estado. Isso aí, só para você poder organizar isso, já mostra não só vontade, paixão, mas também organização em geral. Então, uma torcida organizada tem um nome de torcida organizada, não é só por fachada. Essa é, de fato, uma torcida organizada. Sim. Agora sobre o coronavírus, que tá atacando tudo aí. Como você acha que vai se dar, tanto parte de treinamento, essas coisas, não só do Flamengo quanto de todos os times, e como é que você acha que isso vai gerar em curto e médio prazo para tanto torneios nacionais quanto torneios internacionais? Quanto você acha que isso vai gerar de mudança, alguma coisa assim? Acho que as mudanças já são bem vistas, a gente tem várias competições em todos os tipos de esportes sendo canceladas aí, ou melhor, adiadas. E, querendo ou não, esse balde de água fria, ele vai ter repercussões lá na frente, porque
você vai ter que pagar esses jogos. Então, Uhum. vai ter várias super semanas, vai ter tipo um desgaste muito grande em breve. Mas por outro lado, você teve uma pausa onde todos os jogadores puderam ir para casa, trabalhar de casa. E acho que isso é uma quebra interessante em alguns sentidos. Tem, pelo menos particularmente para mim, eu vou usar bem essa pausa, pessoalmente. Acho que é uma pausa entre aspas, né? Pausa de não ter que ir até um lugar trabalhar e não ter o CBLOL no final de semana. Essa soft pausa eu vou usar de uma forma muito positiva. Também acredito que o nosso time vai usar de uma forma muito positiva. Mas para o esporte em geral, vai ser algo que o meu único medo é que você vai parar por agora, mas você vai ter que pagar lá na frente. Uhum. E também que os calendários não se batem. Então, você tem uma China que está recuperando do corona já faz um tempo, já está num ponto mais avançado. A Coreia que está num ponto intermediário e o Brasil que está chegando agora. Então, esse desalinhamento nos campeonatos faz com que os eventos internacionais possam ser prejudicados. Assim, você vai ter uma complicação bem grande em achar o ponto, o sweet spot, onde todos os times vão convergir perfeitamente para o evento internacional. Então, esse ponto me preocupa bastante, mas ao mesmo tempo é saber usar e entender que tem males que vêm para o bem. Não tem nenhum ponto positivo no coronavírus. Mas você vai fazer o quê? Você vai ficar em casa triste? Não, você vai usar isso da melhor forma possível. Uma coisa que se discute muito, principalmente na torcida, até a torcida leiga discute isso, que é a construção de drafts e coisas relacionadas a isso. Como é que é a construção como é que se dá essa construção de draft e quando você vai jogar contra um time? Primeiro falando de uma maneira nacional, é melhor você se adaptar ao time adversário ou jogar na zona de conforto do seu time? E para o torneio internacional a mesma coisa. Você acha que no torneio é diferente ou é a mesma postura, se mantém a mesma postura? Se por acaso, principalmente, o Flamengo for para um torneio internacional, é bom saber também. Do mundo ideal, você deveria manter a mesma postura. E alguns times como a G2 conseguem fazer isso. O problema do Brasil é que a nossa região ela é muito animada para a luta. E isso faz com que muitas vezes as coisas se resolvam no dedo, ao invés de resolver na cabeça. E é meio complicado quando o cara tá querendo lutar com você e você não lutar com ele. Assim, tem situações que dá. Mas, principalmente se a situação é boa de luta, você vai querer lutar. Você cria um mau hábito de ficar lutando fights que não deveriam nem ter razão para rolar. Então, isso não é só de campeonato, é também de screen, de treinos diários, solo kill, que é pior, tem mais luta e menos macro. Acaba que isso geram vícios que lá fora são cobrados. Mas, sobre o draft em si, o draft ele é uma construção minha e dos jogadores. Minha, dos jogadores e dos outros técnicos. Então, por exemplo, na entrevista recente do Goku sobre o jogo contra a Redemption, ele se culpa pelo pick. Ali ele deixou sair uma informação interessante que muita gente não se atentou. Porque eles falam, é o coach que decide tudo. Não é assim. Não é assim faz tempo. E cada lugar pode ter um jeito. Pode ter coaches que decidem. Eu já fui um coach que decidiu o draft. Só que no fundo, quem vai jogar é o cara. Então tem que ser um acordo entre os dois. Eu tenho um plano traçado, que faz sentido, mas na hora o jogador é responsável pelo pick dele também. Então ali, por exemplo, foi uma ideia que o Goku chamou e que infelizmente não correspondeu às expectativas individualmente. E isso acontece. E assim, muitas vezes o draft pode parecer estranho para quem tá de fora, mas eu respondi isso publicamente, inclusive, quando falaram, você fica dando Mordekaiser pro Goku. Fica completamente fora da curva, especialmente interessante nas situações que ele foi dado, tanto que foram 2 vitórias. Então, e a Irelia, que é um playmaker, foi uma derrota, que todo mundo pede, dá um tempo de mobilidade pro playmaker Goku. Não quer dizer que vai resolver, não é assim que League of Legends funciona. Então eu entendo o ceticismo da torcida, eu entendo todo o criticismo da torcida, mas ao mesmo tempo temos que ter paciência e entender que nada é por acaso. A gente se prepara muito para fazer o que tá fazendo ali. Eu achei importante fazer essa pergunta até justamente para isso, para entender. E às vezes a torcida critica demais, às vezes sem saber como é que se dá o draft, essas coisas. Agora eu quero saber suas expectativas pro Flamengo e para você também nesse ano que tá vindo aí. Se você acha que o time tem condição de chegar lá, bater mesmo de frente. E se chegar no torneio internacional também, tem condição de bater contra times de fora e tal. E aqui também, como é que fica? A gente trabalha para isso. Tipo, a ideia do Flamengo é tentar fazer um ano melhor que o ano passado em questão de resultados lá fora. Mas eu sou extremamente cético e eu lido com um dia de cada vez. Então, por exemplo, até agora a gente não tá nem fora da zona de rebaixamento, nem classificado para playoff. Essa é a realidade.
Sim. Eu preciso de 11, 12 pontos para não ser rebaixado e 13, 14, mais ou menos, para estar classificado para playoff. E isso é matemático, não tenho o que falar. Pode me falar o que for. Óbvio que eu sei que a gente tem um time com potencial para ser campeão, mas eu encaro cada dia, cada rodada de uma vez. Que vocês veem que até um time como a Redemption na Lanterna pode tirar ponto, se você se descuidar. Então, é algo que eu vejo sim que há potencial. Inclusive, esse Flamengo tem muitas virtudes que as pessoas não veem em relação ao time do passado, principalmente na diversidade de campeões e estratégias que ele traz. É um jogo muito mais diverso do que o jogo do Flamengo do ano passado, que era praticamente só focado em lutas em equipe, com iniciação fácil e com carries na mão do BRTT. Aqui a gente tem uma diversidade um pouco maior, não que se fosse ruim, inclusive. Era bom tanto que eles ganharam o campeonato. Sim. Mas a gente prefere um estilo mais amplo, com às vezes jogando com side lanes fortes, às vezes jogando com teamfight, às vezes jogando com assassinos. A gente já variou bastante, já trouxe vários estilos, e acredito que esse esforço, trazer vários estilos, inclusive é algo que às vezes prejudica, porque você tem que mudar, mas que numa long run, numa caminhada mais longa, a gente vai ganhar. Uhum. A gente vai ganhar com isso experiência e melhora. Hoje você tá gravando agora pro canal da Arobaros, né? Mas você também tem seu canal. Você tem alguma ideia de programas novos ou até coisas que você quer fazer pro teu canal pro futuro agora? Ou você não vai continuar o canal do jeito que tá, mantendo tudo? Ou você tem planos pro futuro do canal? Eu tenho planos mil pro futuro do canal, só que é aquela coisa. Dá um spoiler. Eu vou dar um spoiler, mas você tem uma lista de prioridades. Por exemplo, Flamengo é a prioridade máxima absoluta da minha vida. Uhum. Não tem nada, tirando talvez o meu bem-estar físico e mental, e mesmo assim, nem sempre, por incrível que pareça, mas não tem nada acima de Flamengo como prioridade. E aí, quando vai descendo, tem as outras coisas. E aí, uma delas aqui no meio é o canal do YouTube. Eu nunca vou deixar de fazer algo pro Flamengo para fazer um vídeo. Uhum. Tanto que os vídeos não são mais tão diários. Se tem, especialmente quando o time perde, eu fico tão, tipo, maluco, sinceramente, com a derrota, como pode melhorar, como pode fazer melhor, lá, que aí eu tenho que parar, não fazer vídeo e fazer isso. Mas Túnel do Tempo foi um canal, um quadro que eu trouxe que eu quero investir mais, trazer mais coisas antigas. Tenho diversas coisas sobre melhora de jogo, de settings, melhora de jogo, de exercícios de meditação, tem tanta coisa que eu quero trazer que eu tenho anotado num bloco de notas gigantesco assim, mas que são coisas que precisam de mais tempo que talvez eu só consiga no final do ano, ou no meio do ano, se tiver folga, né? Uhum. São coisas um pouquinho mais complexas, mas tem bastante coisa a mais que eu quero trazer no canal, conhecimento diversificado, trazer mais os meninos para falarem também, que é algo que eu não faço tanto. Então tem diversos, milhões de planos, mas por enquanto, como o YouTube é uma prioridade B e não A é realmente Flamengo, vamos com calma. Agora só para finalizar, a última pergunta. Você é médico e tá jogando competitivo de LoL. Você pensa em um dia largar o LoL para se dedicar à medicina ou você acha que é mais válido manter no LoL? O que você acha que pro seu futuro, né? Até um pouco tempo atrás eu achava que seria o curso natural das coisas, que uma hora eu largaria o LoL e ir para medicina. Isso pode acontecer, mas já faz um ano que eu meio que formei, né, de fato. E esse é um momento onde eu prefiro não pensar nisso, porque a cada ano que passa, as propostas melhoram e o esporte cresce. Então, a cada ano, final de ano, eu reavalio isso sim, mas até agora as reavaliações sempre foram positivas, sempre o esporte mostrava-se cada vez mais promissor e me fazia distanciar um pouco da medicina. Quem sabe com meus 40, 50 anos eu não canso de competir e aí volto para medicina. Mas por enquanto minha cabeça está só no LoL e só no Flamengo. Para finalizar então para aqui pra galera, você queria dar um recado pra torcida que tá te acompanhando? Pode falar à vontade, fica à vontade. Eu acho que é pedir para a torcida continuar apoiando com carinho. Eu sei que é complicado perder alguns jogos, especialmente jogos contra times que estão mais abaixo na tabela, mas entendam que nossa mente, o nosso foco está bem tranquilo, a gente está tipo, bem focado, pensando em como pode melhorar e pensando no objetivo final. Então, um pouco mais de paciência, cobrem, que vocês têm direito de cobrar, mas lembre-se que tem seres humanos do outro lado, especialmente os meninos, ok? Então é isso, galera. Vou me despedir aqui. Deixa aquele like, compartilha também. Se inscreve também
tanto aqui quanto nas redes sociais do Diogo, que é bom também, o canal tá show, tem várias coisas novas aí, como ele falou. Então é isso, valeu galera, fui!